Pensa na pessoa que você mais ama. Agora pensa que essa mesma pessoa cometeu um crime brutal. Você entregaria essa pessoa para a polícia? O que eu tô te perguntando não é um caso hipotético, são situações reais que aconteceram nos últimos tempos, tanto aqui nos Estados Unidos quanto aí no Brasil. São situações e dilemas que pessoas comuns no seu dia a dia tiveram que responder, e a forma como essas pessoas responderam mostra claramente como é a cultura e o perfil de cada um desses países. Esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente do que é o padrão do escritório e o que é o padrão desse canal. Não vai ser um vídeo focado em discussões jurídicas ou análises aprofundadas de lei. Esse é um vídeo que busca mostrar o pensamento de uma nação e explicar para vocês porque o que pode ser considerado como certo em uma cultura pode ser interpretado como traição em outra. Desde que eu comecei a faculdade de Direito, uma coisa que sempre me interessou muito foi como as nações e os povos interagem com as regras sociais. Isso sempre foi um objeto de destaque de análise na minha carreira. E os acontecimentos recentes me dispararam a me questionar profundamente o que difere os Estados Unidos e o Brasil como cultura. Vamos pensar o seguinte: na semana passada, noticiários a mil, todos relatam a mesma notícia: morte de um ativista político em uma cidade em Utah. Você mora bem próximo dessa região. E além de tudo, aquele que dizem ser o suspeito parece demais com seu filho. O que você faria nessa situação? Essa foi a pergunta que um homem chamado Matt Robinson teve que tomar na semana passada. Ele reconheceu que o filho dele havia atirado nesse ativista político, resolveu acalmá-lo, chamou um policial e um pastor e o entregou às autoridades. Lembre-se, ele é o seu filho, seu sangue. Você educou e brincou com ele quando criança. E você está desconfiado que esse rapaz é um dos terroristas mais procurados dos Estados Unidos. Coloque-se no lugar de Matt Robinson. O que você faria? Ele ligou para um pastor, para um policial local e entregou seu filho para o FBI. Em tese, esse senhor Matt Robinson pode ser recompensado com mais de $1 milhão pela atitude dele. Mas eu acredito que nada disso importa. Afinal, seu filho pode ser sentenciado à pena capital. E o mais interessante disso tudo é como a cultura americana reagiu. Apesar desse ato terrível do filho, vários jornais aqui relataram como foi heróico o ato do Sr. Robinson. E pessoal, isso não é um caso isolado. Isso já aconteceu várias vezes dentro dos Estados Unidos. E o caso mais famoso foi o caso do Unabomber, que foi um terrorista procurado e que foi denunciado pelo próprio irmão. Enquanto isso, vamos analisar um pouquinho a história brasileira. Laudemir de Souza Fernandes, um trabalhador, está super empolgado porque ele finalmente recebe a guarda de sua filha. Vai trabalhar como coleta de lixo naquele dia. Infelizmente, o caminhão tinha parado numa via e tinha um empresário muito chateado, chamado René, de 47 anos, e se irrita demais com aquela situação. Começa a discutir com a motorista do seu caminhão. E você, educadamente, resolve colocar todo mundo em paz e acalmar os ânimos. Esse empresário desce do carro, saca uma arma e resolve atirar em você. Laudemir morre por um tiro em via pública. Mas é aí que a história muda completamente em comparação com os Estados Unidos. René, que utilizou a arma da própria esposa, policial civil do estado, passeia com seus cachorros, vai para a academia e quando repara que, na verdade, a história está tomando uma proporção muito grande e ele está começando a ser investigado, ele tem a coragem de ligar para a própria esposa, pedir para não entregar essa arma, liga para um amigo seu, coronel da Polícia Militar. Ressalto, essas duas pessoas têm o dever legal de coibir esse tipo de comportamento. Mas mesmo assim, René ainda se sente confortável a ponto de entrar em contato com essas pessoas para pedir auxílio. E qual que foi a reação da população brasileira? Indignada, com certeza. Mas mesmo assim, infelizmente, não foi surpresa. Tanto foi que a filha do Laudemir, a enteada dele, falou claramente: um playboy matou meu pai. E por que eu escolhi essas duas situações graves? Primeiro, ambas aconteceram de forma muito próxima. Segundo, ambas foram publicamente divulgadas. Terceiro, as duas ocorreram em cidades extremamente típicas desses países, com pessoas e agentes típicos desses países. Utah não é conhecida por ser uma das regiões mais cosmopolitas dos Estados Unidos, assim como BH e Minas Gerais também não é. E eu estou comparando aqui, não estou fazendo nenhuma crítica nem ao estado de Utah e nem ao estado de Minas Gerais. O que eu estou comparando é, por exemplo, com estados como Nova York, Flórida, ou então São Paulo, Rio de Janeiro. É só isso. A ideia, na verdade, é só apresentar para vocês como duas culturas lidam com tragédias semelhantes de formas
completamente diferentes. E é aqui, pessoal, aonde eu gostaria de conversar com vocês. Eu não quero conversar sobre os crimes ou sobre as motivações dessas duas personalidades que cometeram esses atos brutais. A minha intenção com vocês é discutir exatamente os outros indivíduos que cercaram esses agentes. Por que enquanto em um lugar o criminoso, mesmo no seio familiar, ele se torna recluso, no outro ele pede auxílio? E mais que isso, por que em um ele se sente confortável a ponto de colocar a relação familiar acima da lei, enquanto no outro, com atos concretos, a lei vem acima dos laços sanguíneos? Tem um autor que eu gosto muito e eu recomendo para vocês que leiam os livros dele, chamado Sérgio Buarque de Holanda. Sim, é o mesmo pai do Chico Buarque de Holanda, tão famoso. Esse autor é um sociólogo especializado na alma brasileira. Ele tem alguns livros muito bons. E o livro que eu quero trazer hoje para vocês é um livro chamado Raízes do Brasil. Nesse livro, ele explica qual que é a psique do povo brasileiro. Ele entra num detalhe muito bacana e muito interessante que eu gostaria de dividir com vocês. Ele discute o conceito de homem cordial. O homem cordial aqui, não se iludam, não vem de docilidade, de cordialidade no sentido de educação. Vem no sentido de cordato, no sentido de coração. E o coração não é só coisa boa. Também tem as suas paixões, tem os seus ódios, tem toda a repercussão humana disso. O que ele fala sobre isso? A separação entre público e privado na cultura brasileira, ela não tem uma linha muito clara. Então, assim, você prioriza e trata o coletivo como se fosse uma extensão do privado. E isso reverbera em vários conceitos, em várias situações da sua vida. É por isso que, quando você tem algum problema, ao invés de você ligar para o superior daquela autoridade pública que está te dando alguma irregularidade, você liga para o seu amigo que tem conexões políticas com determinado político. É por isso que você entende e trata um parlamentar ou um governador, alguma autoridade pública, como se fosse um amigo seu, por um grau de intimidade e de popularidade, e não pelo dever cívico que ele tem a cumprir. E pessoal, não se iludam, eu não estou falando aqui de corrupção ou qualquer coisa nesse sentido. Estou falando de uma realidade muito mais humana e muito mais cotidiana das pessoas. É isso que fez o René pensar que, mesmo ele tendo cometido um crime tipificado no Código Penal de uma forma clara e cristalina, ele poderia, por meio de conexões sociais, resolver aquele problema. E, infelizmente, no caso dele, isso realmente funcionou algumas vezes, pelo que parece. Eu não conheço os outros casos, então eu não vou aqui divagar de uma forma muito aprofundada e nem esse é o meu interesse. O meu interesse é discutir com vocês mais como que a esposa dele e como que o amigo dele, policial, se comportaram. E eu falo isso até com uma certa tranquilidade, porque eu também já fui um agente público, eu também já servi o Estado. No conceito do Estado, quando a gente tem as aulas de ética, a gente sempre ouve: a mulher de César não pode ser só honesta, tem que parecer honesta. E é exatamente esse o ideal de um servidor público. Mas no caso concreto que a gente vê, infelizmente não é exceção, a gente vê esse blur, essa confusão entre, tudo bem, eu sou um agente público com meus deveres legais definidos, mas ele é meu amigo e ele é legal. Por isso que no Brasil se fala aos amigos, tudo, aos inimigos, a lei. A aplicação da lei não para você, não para o seu colega, mas para aquele estranho que não está dentro do seu grupo. Isso reverbera tanto na corrupção, isso reverbera no jeitinho brasileiro, isso reverbera nos custos administrativos, isso reverbera em vários elementos. Enquanto isso, eu vejo que aqui nos Estados Unidos tudo bem, você é meu amigo, você é meu colega, mas não cruza essa linha. A nossa amizade acaba aqui. Eu quero deixar isso muito claro, isso não é um vídeo criticando a cultura brasileira e enaltecendo a cultura americana, nada disso. Até porque, como imigrante, eu consigo ver claramente algumas desassociações e vários problemas de você ter uma estrutura tão hierarquizada e tão fechada a ponto de não dar essa liberdade e negociação. Um exemplo muito claro disso eu me impressiono até hoje em saber que os garotos e garotas aqui saem de casa aos 18 anos e nunca mais voltam para casa dos pais. E eles acham isso o ideal. Sinceramente, eu não sei se eu quero que meus filhos saiam de casa aos 18 anos. Eu acho que assim, são muito novos e não têm a maturidade para enfrentar os desafios da vida. O que você faria no caso se você fosse o parente dessas pessoas que cometeram esses atos? Você agiria, por exemplo, como a esposa do René ou você agiria como o pai do outro rapaz? Esse é o tipo de pergunta que eu acho que é essencial para as pessoas decidirem onde elas querem viver. E se você quer de alguma forma viver num país que a lei e a ordem são realmente cumpridas, esse é um bônus, mas o ônus
é agir de forma correta até mesmo com as pessoas que você ama. E se você gostou desse vídeo, compartilha com quem você acha que vai gostar também, deixa um joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações. A ideia aqui não é só discutir direito, mas também outras questões que relacionam-se à cultura brasileira e à cultura americana. E eu te aguardo no próximo vídeo.